Vamos falar um pouco agora sobre cones. Então, aqui nós temos a figura de um cone, que tem a base dele num plano, a base circular, e um ponto V que não pertence a esse plano, que a gente chama de vértice, tá? Então, a reunião de todos os segmentos de retas que passam tanto pelo plano quanto pelo vértice, a gente chama de cone. Quais as classificações, então? Nós temos o cone reto, que ele é a mesma classificação dos prismas retos, né? O cilindro reto que nós já tínhamos falado. Então, nós vamos ter uma altura aqui do vértice formando um ângulo de 90 graus com a base. E aí a gente chama isso, né, o cone, de um sólido de revolução, porque ele é obtido pela rotação de um triângulo retângulo em torno de um dos seus catetos. Então é como se ele girasse e formasse o chapéuzinho, né, de cone. A geratriz de um cone reto é 2 vezes o raio, tá? Então, a geratriz, o que é a geratriz? Eu nem falei sobre os elementos, né? Então, a geratriz vai ser aquela parte de fora ali, como se fosse a hipotenusa do triângulo retângulo que está girando, tá? Então, a geratriz é essa parte de fora, essa distância que vai do vértice até a extremidade ali da circunferência. Então, quando esse cone é reto, quando ele tem essa altura aí formando 90 graus, no caso, o triângulo retângulo de revolução que deu origem, eu digo que esse cone é reto quando essa geratriz mede o dobro do raio da circunferência da base, tá? E aí, quando isso acontece, ele é um cone equilátero. Vai cair uma questão dessa, numa questão anterior que nós vamos fazer. E aí, também lá como a classificação dos prismas e do cilindro, nós temos o cone oblíquo, né? Então, esse vértice aqui, ele não está formando um ângulo de 90 graus com o centro da circunferência, e sim ele está formando fora da circunferência. Para eu achar a área lateral, para fazer a área total, né, que seria a área lateral mais a área da base, eu vou fazer essa fórmula, aplicar essa fórmula, π vezes R vezes a geratriz. Bom, se eu não tenho a geratriz, eu vou fazer ali o Teorema de Pitágoras, vou achar a geratriz para poder aplicar aqui. Então, quando eu quero a área da base, que é a circunferência, é π vezes R ao quadrado. Quando eu quero essa área lateral, que não chega a ser uma circunferência inteira, acho que tem um desenho, depois a gente vê ali, vai ser π vezes o raio vezes a geratriz. E aí a área total vai ser a área lateral mais a área da base. Aí eles botam uma fórmula ali que eu digo para vocês, às vezes nem vale a pena a gente andar decorando. O que é o volume? Vocês lembram lá do volume da pirâmide? Que era 1/3 da área da base vezes a altura? Aqui é a mesma coisa. Então, o volume do cone é 1/3 da área da base. Quem que é a base? A circunferência, né? Π R ao quadrado vezes a altura. Mesma coisa. Vamos ver, então, como é que caiu nas provas. Olha aí. Na prova da ESA de 2010, nós tínhamos um cone reto de altura H e área da base B. E ele é seccionado por um plano paralelo à base. Consequentemente, um novo cone com altura H/3 é formado. Então, vamos dizer assim, ó, tá? Que eu tenho um cone com altura H, tá? E aí ele foi seccionado, ou seja, ele foi cortado aqui e surgiu um outro cone com altura H/3. Então, seria 1/3 da altura. A base desse grandão aqui é Bzão, tá? Mas aí não tá falando nada sobre o Bzinho. Bom, isso aqui é uma propriedade que eu tinha falado para vocês lá na geometria plana. Que quando eu tenho figuras proporcionais semelhantes, eu tenho que a altura de uma está para a altura de outra numa razão K. Vocês lembram disso? Assim como a área de um estava para a área de outro na razão K ao quadrado. E eu disse para vocês, quando chegar na geometria espacial, eu vou falar para vocês que o volume de uma está para o volume da outra na razão K ao cubo. Mas quem é essa razão K ao cubo? Aqui para nós, essa razão, vamos olhar aqui, ó. Razão entre os volumes do maior e do menor. Então, esse K ao cubo, ou seja, o K, né?
vai ser o volume do maior, vai ser a altura do maior sobre a altura do menor ao quadrado, ao cubo, quer dizer, desculpa, tá? Então, esse K vai ser a razão entre as alturas. Poderia ser a razão entre as bases, mas como ele não deu nenhuma especificação da base do menor cone ali, da seção, nós vamos usar as alturas. Então, como é que ficaria isso aqui, ó? H ao cubo sobre H sobre 3 ao cubo. Vamos resolver ali dentro, ó, H, e aí eu multiplico pelo inverso disso aqui. Como é que vai ficar? 3 sobre H. Vai dar pra gente cortar aqui, e isso aqui é o cubo, vai ficar 3 ao cubo, que é 27, né? Vai caber aqui. Então, a razão entre o volume de um sobre o volume do outro é igual a 27, letra B. Tá, então, mas isso é uma propriedade, e cuidado, porque ele falou entre os volumes do maior e do menor. Ele poderia ter falado o contrário. Ele poderia ter pedido o volume do maior sobre o menor, e aí seria o quê? 1 sobre 27. Claro, não teve pegadinha nas respostas só. Agora, uma questão de 2017 nos diz que a geratriz de um cone circular reto de altura 8 é 10. Então, vamos pensar assim, ó. Eu tenho lá um cone circular reto e a geratriz, ou seja, essa parte da lateral, é 10. E tá falando aqui, ó, que a altura dele é 8. Qual que é a área da base? Qual que é a figura que forma a base? É uma circunferência. A área da circunferência é π vezes r ao quadrado, né? A área da base aqui, no caso. E aí, o que eu preciso? Eu preciso do raio. Então, eu acabei de formar ali um triângulo retângulo, né, ali dentro, onde o 8 é um dos catetos, 10 que é a geratriz é a hipotenusa, e o raio é o que a gente quer saber, o outro cateto. Então, vamos aplicar Pitágoras. 10 ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais r ao quadrado. Então, aqui vai ficar 100 igual a 64 mais r ao quadrado. Vou passar 64 para cá diminuindo. Então, eu tenho que r ao quadrado é igual a 36. R é raiz de 36, então R é 6, tá? 6 centímetros aqui no caso. Voltando, então, para a fórmula da área da base. π vezes r ao quadrado, aqui no caso 6 ao quadrado. E as alternativas estavam com π, tá, gente? Outra coisa que aparece muito na prova da ESA, não tem a substituição, a não ser que tivesse pedido o comprimento de alguma coisa. Mas então vai ser 36π centímetros quadrados, tá? E aqui uma questão de 2014, tá? E na apostila de vocês tem uma questão bem parecida, só que falando em cilindro, ó. Então, cuidado, atenção nessas questões. Dizendo que dobrando o raio da base de um cone e reduzindo a sua altura, seu volume. Então, como é que eu calculo o volume mesmo do cone? 1/3 da área da base, que é π vezes r ao quadrado, vezes a altura, tá? Então, esse seria o volume normal. Seria o volume 1, tá? O que acontece com o volume 2? Tá? Continua 1/3, continua π, e o que aconteceu com o raio? Dobrou. Então, onde era r, eu vou botar 2r. Só que pela fórmula, 2r ao quadrado. E reduzindo a sua altura à metade. Então, onde era h, vai ficar h sobre 2. Tá? Então, vamos lá. Contaiada. 1/3 vezes π vezes 2r ao quadrado, vai ficar 4r ao quadrado, vezes h sobre 2. Então, aqui, o 4 com o 2 vai ficar 2, vai ficar 2/3 vezes π, vezes r ao quadrado, vezes h. O que aconteceu? Na verdade, eu vou escrever bem direitinho, então vai ficar 2 vezes 1/3, né? Vezes π, vezes r ao quadrado, vezes h. E o que é o 1/3? Deixa eu pegar uma outra caneta aqui. O que é 1/3 de π vezes r ao quadrado vezes h? É o volume anterior. Então, o que aconteceu com o volume 2? Ficou 2 vezes o volume inicial. Então, o seu volume dobra, né? Não quadruplica, não se altera, reduz a metade, reduz 1/4. Não. Então, isso aqui que eu chamei de V1 lá, ó, ficou multiplicado por 2. Então, essa é a resolução dessa
de 2014.